Olá, meu nome é Domênico Ur, sou professor de Psicologia da Universidade Federal de Goiás e, conjuntamente a Maria Luísa Bittencourt, escrevemos o artigo Ocupações na Cidade, Políticas da Multidão na Produção do Comum. Todos sabem que em 2015 e 2016 houveram muitas ocupações estudantis ao longo do Brasil. E em Goiás, essas ocupações foram motivadas por um plano de terceirização da gestão pública das escolas. Então, o que a secretária da Educação na época chamava de parceria com esses, né, com organizações sociais. Né? No caso, um nome mais bonito para referir-se à privatização. Então, devido a isso, houve ocupações em dezenas de escolas, né, por estudantes secundaristas que se opuseram a essa terceirização da gestão. Né? Então, a proposta dessa pesquisa foi discutir, né, quais foram as novas configurações que as práticas políticas desses estudantes ocupados trouxeram no campo da participação política. Né? Então, no caso, não seria fazer uma análise pela psicologia política, mas muito mais pensar o que essas ocupações ensinam para a psicologia política no que se refere à atuação dessas novas subjetividades militantes. E eu fui convidado, né, como professor, para fazer algumas atividades nas ocupações, inclusive pela Maria Luísa, a coautora, que foi uma ex-ocupante, né? Então, fizemos dois grupos, né? Primeiramente, esquizodrama, né? Um conjunto de saberes e dispositivos criados pelo Gregório Barenblit. E no final das ocupações, fizemos um grupo operativo com os participantes para que pudessem refletir sobre toda a experiência, né? E também fizemos uma grande revisão bibliográfica, né, acerca dos artigos que surgiram dessas ocupações no país. E é muito interessante que encontramos que, de certa forma, havia várias características em comum desses estudantes secundaristas ao longo do país. Né? Então a gente via práticas de uma juventude bastante coletivista, autogestionária, solidária, que fomentavam práticas de cuidado com o ambiente, tal como, por exemplo, limpeza, criar hortas e etc. Mas também uma juventude muito aguerrida, assumindo um papel protagonista, bastante diferente dessa figura de um adolescente apático que vemos no dia a dia. Né? Bom, então com as falas, né, os discursos que surgiram nos nossos grupos, o que a gente percebeu? Né? A gente constatou sim que há a emergência de um novo ator político, que não pertence aos partidos, nem ao que consideram um movimento estudantil tradicional. Né? Então, de certa forma, a gente pode pensar que há um deslocamento da lógica do proletariado como o ator protagonista para a lógica da multidão. Né? E essa multidão pensando que é uma juventude heterogênea, com diferentes traços, diferentes interesses, mas que estão ali juntos na luta pela produção de um comum. Constatamos também muitas práticas coletivistas, autogestionárias e culturais. Né? Então, as práticas desenvolvidas nas ocupações não se referiam apenas às palavras de ordem, às bandeiras de lutas políticas, mas também atividades de lazer, filmes, muita música, né? Muita festa, né? Que houve, de certa forma, um grande investimento nessa parte afetiva. As práticas de cuidado com o espaço foram bastante narradas em Goiás, né? Então, de certa forma, houve toda essa questão de uma ecosofia, né? Um cuidado, seja na produção de horta, compostagem, limpeza de uma forma geral. E o interessante também é uma grande rotatividade de papéis, né? Então, havia uma tentativa, né, de colocar, por exemplo, os meninos na cozinha e sair desses papéis instituídos sociais, né? Então, o que a gente pode pensar é que, de certa forma, há um deslocamento também do locus do espaço político. Né? Antigamente, o lugar de mobilização eram as fábricas, e hoje a gente vê que o grande lugar de mobilização são as cidades, a metrópole. Né? E também a gente vê uma grande mudança na palavra de ordem. Se antigamente o militante político queria tomar o poder do Estado, hoje a palavra de ordem é ocupar e resistir. E vocês veem que esse deslocamento é bastante emblemático, né? Que no caso, ocupar e resistir a esses fluxos
desterritorializadores da axiomática do capital. Porque o que a gente vê com o neoliberalismo, essa descodificação do público, do Estado, essas reformas que a gente vê por aí, e essa juventude das ocupações, de certa forma, é como se criassem barricadas desejantes na cidade para que impedisse essa desterritorialização, no caso, né, impedisse essa privatização das escolas. Então a gente vê que há uma atualização de umas forças de resistência, o poder de resistir, né, o que o Foucault diria, né, que acompanha esse aumento de grau de afecção dos jovens ali e que porta uma grande eficácia política. No caso em Goiás, né, essa mobilização foi tão intensa que conseguiu barrar o projeto de terceirização. Né? Então não se terceirizou, não houve essa parceria com as organizações sociais. Né? Ao mesmo tempo que houve essa grande eficácia política, não houve apenas uma questão afetiva, de alegria, que também é potencializadora, mas também uma politização e participação em outros movimentos. Né? Então muitos desses jovens foram participar do movimento Antifa, né? Da juventude antifascista. E ao mesmo tempo, né, toda essa mobilização, bastante interessante, foi narrada os episódios de violência do Estado e violência policial, que foi bastante intensa, que inclusive houve um caso que prenderam cerca de 30 estudantes, né, sendo estes muito menores de idade, até alguns professores da UFG. Mas, em conclusão, a gente vê que nas ocupações há o surgimento de um novo ator político, numa atualização, né, numa preocupação mais do que com a revolução, mas sim com o devir revolucionário, e numa produção de uma utopia ativa de um mundo onde caibam outros mundos. Né? Então, de certa forma, as ocupações são um movimento emblemático porque nos trazem uma nova subjetividade militante, uma nova forma de prática política que é muito interessante e nós, da psicologia política, teremos que acompanhar. Obrigado.